Graça e paz, seja muito bem-vindo a esse momento. E como nós já temos aprendido no reino espiritual, todo fim prenuncia um começo. E todo começo, ele encerra um ciclo anterior. Então seja muito bem-vindo ao novo começo na sua vida. E hoje nós estaremos aprendendo como ser revestidos de autoridade, revestidos de poder, para viver nessa nova normalidade, neste novo tempo. Quem estiver capacitado, quem estiver instruído, quem estiver empoderado, esse é o tempo da maior oportunidade das nossas vidas. Esse é o tempo de nós prosperarmos, esse é o tempo do nosso avanço, esse é o tempo da nossa conquista, esse é o tempo do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Então, fique muito atento. Vamos orar? E pedir que o Senhor nos tome por completo neste dia, nesta noite, que o Senhor nos revista da autoridade e do poder, que as nossas mentes estejam completamente cativas às suas instruções, que o único Espírito que habita neste lugar e habita em nós neste tempo seja o Espírito Santo de Deus. Que o Eterno afaste de nós toda preocupação, toda dor, toda inquietude, tudo aquilo que possa interferir naquilo que Ele vai construir em nós a partir de agora. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, que o Senhor esteja falando e fazendo a Tua obra nesta noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 a 8. Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem em Jerusalém até que do Pai viesse a promessa. Versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós estamos aqui, saindo de uma experiência do Evangelho de João, e entrando numa nova realidade. Em João nós vemos Jesus dando direção para a sua igreja, e aqui Jesus se apresentando à sua igreja, dando agora uma direção final para o novo momento que eles vão viver. No Evangelho também de Mateus, no capítulo 28, ele encerra o capítulo falando sobre esse momento: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ser-me-eis testemunhas, eu
eu vou habilitá-los com autoridade e com poder. E agora eles estão sendo habilitados com autoridade e poder para viver um novo tempo. Versículo 1 desse texto, amado, querido ouvinte, ele inicia dizendo que Deus está fazendo e falando. E nesses dias, de uma forma bem clara, muito nítido, que Deus está fazendo algo sobre a terra, e que Deus está falando conosco. Neste tempo, é um tempo de um brado, de uma conversa mais acentuada, de uma palavra que vem a nós, que é incontestável. Deus está falando, Deus está fazendo. Todas as vezes que Deus se manifesta, falando e fazendo, Ele encerra um antigo ciclo, e Ele inicia um ciclo novo, exatamente como está ocorrendo aqui no livro de Atos. Os apóstolos agora vão dar prosseguimento à sua obra, vão dar prosseguimento à obra que o Senhor Jesus veio fazer na terra. Mas aquele momento encerrava um ciclo e iniciava um outro ciclo. Muitas coisas estavam sendo retiradas da vida dos apóstolos, da vida da igreja. Muitas coisas estavam sendo arrancadas da terra, outras coisas estavam sendo acrescentadas. Todas as vezes que nós estamos diante de um momento desse, nós precisamos entender que coisas temos que abandonar e que coisas que nós temos que aprender agora a realizar, para nós abandonarmos as coisas velhas, as ideias velhas, os princípios velhos, os hábitos velhos. Nós precisamos poder. É exatamente isso que Jesus está falando. O reino espiritual, ele observa esses padrões. Foi feito assim ao longo de todo o tempo que o reino de Deus se manifesta sobre a terra, para sermos dimensionados, para que nós deixemos hábitos velhos, precisamos de poder. E o Senhor está justamente dizendo: vocês vão receber poder para deixar no passado hábitos velhos, mas também para assumir o novo, para nos encontrar com o novo, para tomar posse das novidades. Nós precisamos de poder. Precisamos de poder para deixar e precisamos de poder para conquistar. E o Senhor está dizendo: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. No versículo 4, ele diz: não saiam em Jerusalém, eu vou usar vocês em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas agora, tenham a preocupação de permanecer onde vocês estão, até que vocês sejam revestidos de autoridade e poder. Nós estivemos esses dias em congresso, na nossa Jerusalém, esperando do Senhor, para que Ele se manifestasse entre nós, e derramasse sobre nós a autoridade e poder, para que depois disso, nós pudéssemos dar continuidade à missão que Ele nos entregou. O Senhor Jesus já havia entregado uma missão aos apóstolos, Ele já tinha dado direção à sua igreja, mas algo novo Ele ia fazer, e Ele disse: não se afastem daqui, vai ter o tempo de vocês saírem daqui, mas não saiam daqui de Jerusalém de qualquer jeito, não se afastem da base de qualquer jeito, não vá para o campo missionário de qualquer jeito, não adentre esse novo tempo, essa nova normalidade de qualquer jeito. Essa nova normalidade, ela é necessária, mas é necessário que vocês sejam revestidos de autoridade e de poder, para não serem vencidos neste novo tempo. Eu vou habilitá-los, eu vou revesti-los, eu vou respaldá-los, eu vou instruí-los. Hoje virá instrução, virá respaldo, virá revestimento, e nós sairemos depois e conquistaremos, e nós não morreremos. Antes nós contaremos as maravilhas do Eterno. Para esse novo tempo é necessário poder. Mas a pergunta é: como eu posso mudar, uma vez que é um tempo de mudança?
uma vez que é o tempo de abandonar, uma vez que é tempo de assumir novas realidades, como eu posso mudar aquilo que até hoje eu não mudei? Será um passo de mágica? Será somente porque chegou um novo tempo e isso automaticamente já traz consigo o poder para eu mudar? Não é bem da verdade. Se você adentrar esse novo tempo sem aprender como você pode vencer o que você nunca venceu, como você pode conquistar o que você nunca conquistou, como você pode abandonar aquilo que você nunca teve coragem de abandonar, como você pode vencer as fortalezas que você até hoje não teve forças para vencer. Pode ser que nesse novo tempo você repita os mesmos fracassos, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, e o novo de Deus não se estabeleça sobre a sua vida. Então como? A grande pergunta era essa: como? E o Senhor Jesus respondeu. A palavra responde. O reino de Deus tem a solução. Se você não é um crente, escute, e você entende que existem forças que operam em você, que você tem hábitos, que você tem atitudes, comportamentos, ações que até hoje você não venceu, mas você está entendendo o profético, está entendendo o apostólico, está entendendo a palavra, e você quer mudar e não tem forças. A partir de hoje receba a força que vai libertar você. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como viver esse novo tempo? Como vencer as fortalezas, as forças que me oprimem até hoje? É simples, faça um pacto com o Senhor Jesus. Hoje Jesus Cristo vai entrar na tua vida. Hoje o poder dos céus, o poder dos céus vai invadir a tua realidade. Hoje o Senhor vai te tomar. Você vai ter a autoridade e poder para fazer aquilo que, com as tuas forças pessoais, com o teu desejo somente, você nunca conquistou. Hoje receba o Senhor Jesus Cristo na tua vida. O Senhor Jesus mesmo falou a Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário te é nascer de novo. Hoje, faça um marco na sua vida, um divisor de águas, daquilo que você viveu até hoje, mas daquilo que você vai viver de agora em diante. Seja bem-vindo ao novo tempo. Você está no melhor tempo da tua vida. É quando Jesus está falando, quando o reino de Deus está apontando, e Ele não quer mais que você continue, que você caminhe, que você continue estabelecendo as coisas antigas. Mude. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia D. Se foi até hoje, hoje diga: foi até hoje. Até hoje eu não tive forças, até hoje eu não consegui romper, até hoje eu não consegui vencer, mas a partir de agora, a partir de hoje eu me entrego a esse poder dos poderes, a essa força das forças, a esse Rei dos reis. Jesus Cristo veio na terra e Ele venceu todo o principado, Ele venceu toda a potestade, Ele venceu a morte, venceu o mal. A Bíblia diz: morte, onde está a morte, a tua vitória? Grilhões, onde estão os teus grilhões? Vencido foi a morte pela vida, vencido foi o pecado pela santidade, vencido foi o diabo por Cristo, e Ele é o Senhor da tua vida. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, até hoje, Senhor, eu vivi como um escravo, repetindo erros, caindo, Senhor, nos mesmos procedimentos, sendo dominado por uma força que é maior do que eu. Mas hoje eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador.
A tua palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. A partir de hoje eu declaro: eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, todos os maus hábitos, todo o pecado, todo o meu passado, toda a força maligna que regia a minha vida, eu abandono hoje. Hoje, Senhor, eu decido te servir todos os dias da minha vida, até a consumação deste tempo. Prometo ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Se você não é crente e fez essa oração, eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, uma força nova, um revestimento novo, autoridade e poder. Recebereis autoridade e poder. Quem recebe o Cristo recebe autoridade e recebe poder. Olha bem um processo. Os apóstolos já tinham feito uma aliança com Jesus, e já tinham inclusive se batizado no batismo de João. Como eu posso vencer aquilo que eu não venci até hoje? Como eu posso romper com os limites que foram barreiras até hoje? Se você não está em Cristo, receba Cristo. Mas se você é um homem de Deus, como os apóstolos eram, se você é um discípulo de Jesus Cristo, como os apóstolos eram, e ainda não conseguiu vencer, o Senhor te diz: fica em Jerusalém, porque além do batismo de João Batista, hoje você vai receber um revestimento. Abra no versículo 4, e você vai ver que no versículo 4, ele diz assim: e eles estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim vocês ouviram. E no versículo 5, porque na verdade João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Crente em Cristo Jesus, você que já rompeu com as trevas, você que tem avançado, tem crescido, igreja que chegou ao dia de hoje, em pleno século 21, caminhando com Cristo e vencendo muitas batalhas, vencendo muitas afrontas, mas ainda continua, e tem coisas em você que você não consegue vencer. Hoje virá um poder do alto, um revestimento do alto. O Senhor disse para os seus discípulos: vocês já foram batizados no batismo de João, para a remissão dos vossos pecados, mas hoje vocês vão ser revestidos de autoridade e poder, e vocês vão me ser testemunha. Não haverá impedimento nesse novo tempo, não haverá barreiras nesse novo tempo, não haverá nenhuma geografia nesse novo tempo, não haverá nenhum poder nesse novo tempo que vocês não possam conquistar. Igreja do Senhor Jesus, nesse limiar de viver essa nova normalidade, o Senhor vem a nós e estabelece esse padrão, um padrão de revestimento, de um poder maior, de uma autoridade maior do que todos os desafios. Os desafios nesse novo tempo serão grandes, os desafios serão imensos, os desafios serão múltiplos. A cada dia nós venceremos um gigante, a cada dia nós teremos que ultrapassar barreiras, a cada dia nós teremos que destruir uma muralha como Jericó, a cada dia nós teremos que vencer um gigante como Golias, mas o Senhor diz que Ele nos revestirá para vencer todas essas batalhas. Nenhuma dessas afrontas que estão diante de nós será capaz de deter a sua igreja. Hoje Deus reveste a sua igreja, Ele reveste a tua vida, Ele reveste o teu ministério, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Pastores, o Senhor nos reveste de autoridade e de poder para vencer todo e qualquer inimigo, toda e qualquer adversário. Esse novo tempo, o Senhor diz: vocês receberão autoridade e poder, e eu autorizo a partir disso. Vocês vão sair de Jerusalém, vocês vão para Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não haverá limite
eu prenuncio um tempo de maior conquista da igreja, um tempo de maior conquista das famílias, um tempo de maior conquista de você que me ouve. É o tempo da tua conquista. O tempo novo não te mata, porque você está respaldado, habilitado, revestido com autoridade e poder, fogo e poder. Muitos têm me perguntado o que muda neste tempo, o que eu devo fazer, como é o comportamento. Tem sido simples. O que muda nesse novo tempo? Eu tenho respondido com uma afirmação: é necessário estar cheio de Cristo. Esse tempo, antes de qualquer coisa, se certifique que você está cheio de Jesus. Para viver esse novo tempo, esteja cheio da presença de Deus, e recebereis poder. Virá um enchimento. O Senhor está nos enchendo, a glória dEle está nos tomando, a presença dEle está nos envolvendo. Se certifique que você está cheio da presença, cheio da atmosfera de glória, cheio do Espírito Santo de Deus, até você chegar ao nível de transbordar. Receba o enchimento, receba agora, que venha sobre a sua vida, que venha sobre a sua casa, que venha sobre o seu ministério, uma presença, uma enxurrada, uma visitação. Levante as suas mãos, abra sua mente, o seu coração, abra a sua vida e se certifique neste novo tempo. Não adentre esse novo tempo sem se certificar que você está cheio, cheio de Deus, cheio da glória, cheio do Espírito Santo. Clame, diga para o Espírito Santo: eu te desejo, eu te quero, Espírito Santo. Não fique preocupado com muitas coisas. Se preocupe neste tempo simplesmente em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ai, meu Deus. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Como será neste tempo? O que vai acontecer neste tempo? E disse Jesus: vocês estão muito preocupados com esse tempo, estão dando muita atenção desse tempo, ouvindo todas as estatísticas desse tempo, todas as orientações desse tempo. A mente de você está perturbada, porque é exatamente o que o inimigo quer fazer: tirar vocês do centro, do propósito. Deus tem um propósito neste tempo, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele disse para aqueles que queriam saber como se comportar nesse tempo, o que fazer neste tempo, como é este tempo, o Senhor disse: eu vou te revelar, mas eu vou primeiro te ensinar um segredo. O Senhor vai te dar agora um segredo. Você está preparado para ouvir o segredo? Se prepare. Eu creio que só pessoas que estão muito antenadas ao propósito de Deus, só aquelas que realmente querem viver algo novo. Esse código é um código simples para aqueles que são simples, mas é um código complexo para aqueles que querem só especular a mente de Deus, sem querer observá-lo, sem querer obedecê-lo. Disse-lhe Jesus: não vos pertence. Não vos pertence. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Perguntas não vão ser respondidas. Vai vir a impressão profética, é que vai vir um tempo de muitas perguntas sem respostas. Não vos pertence, mas o que lhes pertence, aquilo que é importante, que é fundamental, aquilo que é a base,
aquilo que é o alicerce, aquilo que vai lhes fazer vivo neste novo tempo, eu vou revelar. Não somente revelo, como eu os empodero. Eu vou lhes revestir, eu vou lhes ensinar, eu vou lhes habilitar. Sabe, às vezes nós queremos saber de coisas periféricas que não nos interessam e não fazem-nos avançar no reino, e acabamos deixando de lado, menosprezando as coisas que são mais importantes. O Senhor Jesus estabeleceu para eles esses sinais, esse tempo o Senhor Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, e não vos pertence, mas o que vos pertence eu vou dar. O Senhor vai entregar à igreja, entregar a minha vida e a tua vida, exatamente o que nós precisamos para viver em vitória este novo tempo. Diga: novo tempo, seja bem-vindo, porque hoje eu recebo do Senhor tudo o que é necessário para viver esse novo tempo em vitória. Escute, quando nos certificamos que estamos cheios de Deus, tudo que é de Cristo em nós vai permanecer. Quando nós percebemos daquilo que não é Cristo em nós, quando nós estamos cheios de Deus, e tudo aquilo que não é de Cristo não vai permanecer, então nós abandonamos aquilo que não é de Cristo, e tudo que é de Deus vai permanecer nesse novo tempo. Esteja atento, porque o Senhor vai tirar de ti aquilo que não pertence a Ele, alianças que não pertencem a Ele, hábitos que não pertencem a Ele, territórios que não pertencem a Ele, pensamentos que não pertencem a Ele, amigos que não pertencem a Ele. Escute, Deus está arrancando. Esteja cheio de Deus, porque o que é de Deus vai permanecer em você, e aquilo que não é de Deus, Deus vai arrancar da tua vida, da tua história e do teu chamado. Como é que eu posso vencer neste tempo? Aqueles que não conhecem a Jesus, recebendo a Jesus. Aqueles que já conhecem a Jesus, sendo revestidos de autoridade e de poder. Se você é de Cristo, se você já está cheio de autoridade e poder, por onde eu inicio agora na prática, no dia a dia, essa nova mudança? Por onde iniciar? Quero compartilhar com vocês o passo a passo, por onde eu inicio a mudança que me habilita para viver cheio de Deus, autorizado por Deus, respaldado por Deus, legitimado por Deus, para viver em vitória esse novo tempo. Então receba aí o passo a passo. Por onde iniciar? Primeiro, por uma decisão, o poder da decisão. Nós estamos falando sobre autoridade espiritual, sobre poder espiritual, e o maior poder no reino espiritual é o poder da decisão. Jesus já morreu na cruz, Jesus venceu principados e potestades, venceu a morte, Ele garante um fim proveitoso a você, a herança no céu Ele lhe garante, mas Ele só te pede uma coisa: com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Ele diz: me receba, porque a tua atitude, a tua iniciativa é que fará com que todas essas obras operem em ti. A nossa decisão invalida a obra de Cristo na cruz em nossa vida. A nossa decisão respalda a obra de Cristo em nossa vida. Então existe um poder chamado poder da decisão, e hoje nós decidimos estar cheios do Espírito Santo.
nós decidimos ser revestidos desta autoridade e poder, nós decidimos viver ao lado de Cristo nesse tempo novo, nós decidimos que esse tempo não nos matará, nós decidimos que esse tempo que se apresenta a nós é o tempo da nossa maior vitória, nós decidimos. É tão forte o poder da decisão, que no Antigo Testamento Deus fala com o seu povo, e diz: se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, se vocês decidirem, vocês comerão o melhor desta terra. Então hoje Deus estabelece aqui neste lugar, na sua vida e na minha vida, o poder da decisão. Decida, decida, diga: eu rompo com o passado, eu rompo com o pecado, eu rompo com os impedimentos, eu rompo com as estruturas, eu rompo com as fortalezas, e eu decido viver em Cristo as novidades dos céus. Passo a passo. Segundo passo, poder da mente. O poder da mente. Já tem muitos estudos sobre o poder da mente. Quem desenvolve esse poder, desenvolve uma capacidade para conquista, para ser resiliente, para avançar, para não se entregar, para conquistar. Escute, isso tudo é verdade no âmbito da humanidade, mas existe uma verdade muito maior que essa, que é quem possui a minha mente, quem é o Senhor da minha mente. O poder da mente. Na mente existe um poder muito grande, mas nós temos que entregar ao Cristo, ao Todo-Poderoso, o senhorio da nossa mente. Ele será a fonte do poder da minha mente, e Ele será o destino deste poder da minha mente. Da onde vem a minha força mental? Do Senhor. Quem reina sobre a minha mente é o Senhor, e quem é o Senhor da nossa mente é o Senhor do nosso futuro. Escute, isso é tão sério, isso é tão importante. Hoje, põe a mão assim na sua cabeça e diga: Senhor, reina sobre a minha mente. Eu ponho cativo ao Senhor todos os meus pensamentos e ideias, todos os meus sonhos e projetos. Eu decido nada saber, e não saber nada que parta desse mundo. Eu decido hoje não saber, para assumir sobre a minha mente a Tua palavra, que é o poder dos poderes, a sabedoria das sabedorias. Hoje seja o dono da minha mente, e seja a fonte de todas as ideias, que todo pensamento que povoe a minha mente, que venha do Senhor. Seja o Senhor da minha mente, e seja o Senhor aquele que desata a origem de todos os pensamentos que povoam a minha mente. O passo a passo, o poder da disciplina. Nós fomos disciplinados a vivermos da antiga maneira. Nossos ouvidos foram disciplinados, nossos olhos foram disciplinados, os nossos pés foram disciplinados. Nós fomos disciplinados a viver no tempo novo, no tempo antigo. E o Senhor diz: eu estabeleço sobre você uma nova normalidade, uma nova rotina, uma nova rotina. E a partir de hoje, nós temos que redisciplinar os nossos olhos. Você vai disciplinar os teus olhos. A Bíblia diz que os olhos, eles são janelas, e aquilo que vê os nossos olhos,
aquilo que deseja os nossos olhos, o que ver os seus olhos, o que tem desejado os teus olhos. Repense o que você tem visto e o que você tem desejado. A Bíblia diz que nós devemos lançar os nossos olhares fitos na direção dele, porque ele tem sido o autor e o consumador da nossa fé. Então hoje decida olhar para Jesus, mirar-se nele, ele seja a sua inspiração, ele seja a sua inspiração. A sua inspiração vem do Senhor. Lance o seu olhar na direção de Jesus. Veja como ele se comporta em muitas e diversas situações. Coloque os seus ouvidos e discipline os seus ouvidos para ouvir toda a palavra que venha da parte dele. Tem muitos ouvidos que foram habilitados, disciplinados, orientados, treinados para ouvir coisas que não agradam ao Senhor. Hoje você fará uma disciplina. Coloque em som audível a palavra do Senhor, canções que alimentam o seu espírito, palavras, profecias, direções que alimentam o teu espírito, que fortaleça os princípios do cristianismo, os princípios da família, os princípios que você defende, que os céus defendem. Coloque o seu ouvido, treine a sua fala. Temos que disciplinar. Disciplina. Fique com os lábios fechados. Pense primeiro. Deixa que os céus povoem a sua mente. E que a partir da sua mente, povoada pelos céus, povoadas pelo Espírito Santo, povoada pelos princípios dos céus, povoada por pensamentos proféticos, por pensamento de bênção, de prosperidade, de avanço. Deixa que o Senhor influencie a tua linguagem. A Bíblia diz que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio, que a nossa mente está cheia. Quem toma a nossa mente tem o direito da nossa fala, tem o direito da nossa linguagem, tem o direito da nossa profecia. E em quarto lugar, esse tempo é o tempo do poder do hábito. Hábito. Tudo começa com a disciplina, mas depois ele deságua em hábito. O hábito é quando você faz alguma coisa que é o teu estilo de vida. Você não faz casualmente, você não faz socialmente, você não faz somente para os outros ver, você não faz somente em algumas geografias, você não faz somente na presença de alguns. Você faz aquilo porque é o teu estilo de vida. O teu estilo de vida vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai se mover no sobrenatural. O teu estilo de vida vai ser dominado, dirigido, respaldado, influenciado pelo Espírito Santo. As pessoas vão te ver e vão perceber que algo novo aconteceu em você. Nada vai mudar nesse novo tempo se você não for mudado por Deus. Se esse hábito, esse estilo de vida, esse propósito, se você não alcançar esse propósito, o hábito é o encontro com o nosso propósito, aquilo que Deus espera de nós, como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia, em qualquer lugar, em qualquer situação, vivendo qualquer nível de aperto, de desafio, vivendo qualquer momento de estresse. É aquilo que nós somos na nossa essência. A tua essência é ser um homem espiritual. Fica em Jerusalém, não sai para conquistar novos territórios, até que você seja revestido, até que você esteja seguro, até que o Espírito Santo seja o teu estilo de vida, até que o sobrenatural lhe tome e você se mova no sobrenatural, diante de qualquer estresse, diante das muitos questionamentos.
das muitas respostas que você tem que dar, dos muitos desafios que você tem que viver. Não saia sem estar cheio do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nos encontramos com o nosso propósito. E quando nos encontramos com o nosso propósito, vivemos o melhor plano espiritual de toda a nossa vida, independente do lugar ou da circunstância. Nós sempre estaremos realizados, cheios. Quando nos encontramos com o nosso propósito, nós nos tornamos as pessoas automotivadas. Sabe aquele desânimo do passado? Sabe aquele crente que você era? Sabe aquele cidadão que lhe acompanhou até hoje? Hoje Deus muda a tua identidade. Você se animava e depois desanimava. Você cria e daqui a pouco não estava crendo. Você viveu 5 anos na igreja como um obreiro. Você viveu um tempo de amor com a tua família, com a tua esposa. Você tinha alegria e prazer nas tuas atividades, mas você foi perdendo o gosto. Você foi perdendo o brilho. Você foi perdendo o ânimo. Por que fomos perdendo? Porque éramos alimentados por uma força desta terra. Porque ainda não tínhamos nos encontrado com a força do céu, com o poder do Espírito Santo. Não tínhamos ainda nos encontrado com o nosso propósito. Quando nós nos encontramos com o nosso propósito, nós somos automotivados. A cada amanhecer, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam e as forças se renovam. Significa que nós temos uma força maior. Não é repetir a mesma força de ontem, é que cada dia o Senhor vai trazer uma força nova. Amanhã você vai ser mais forte, e depois mais forte, e depois mais forte. Virá a força de Caleb. E Caleb recebeu uma promessa 40 anos depois. 40 anos depois, tempo tinha passado, circunstâncias ele tinha vivido, mas ele diz: eu me sinto tão forte como há 40 anos atrás. Nunca mais virá desânimo sobre a tua vida. Seja bem-vindo ao revestimento de autoridade, ao revestimento de poder, ao revestimento dos céus. E quem é alimentado pelos céus, a terra não destrói. Deus está te levando para esse novo tempo. Não é somente para um início efervescente, mas para que nesse novo tempo a força dele se renove a cada dia. Quem está cheio de Deus está cheio do poder. Escute isso, anote isso. Quem está cheio de Deus está cheio de poder, está cheio do Espírito Santo, está cheio de autoridade, está cheio de fogo. Quem está cheio de Deus está cheio do poder. Quem está vazio de Deus está cheio do poder. Quem está vazio de Deus está cheio de poder. Quem está cheio de Deus está cheio de poder. Quem está vazio de Deus está cheio de poder. Aprenda isso. Nunca ninguém está esvaziado de poder. Não existe isso. O Senhor disse: e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqueles homens tinham aprendido o poder da terra, e eles ainda tinham o poder da terra. Quem está cheio do poder da terra está esvaziado de Deus, e quem está esvaziado de Deus está cheio do poder da terra. Hoje Deus vai te encher da sua presença, e você vai receber do poder dele. Não tem como estar cheio de Deus e esvaziado do poder que vem dele. E ele disse assim: e quando vocês estiverem cheios de mim, vocês serão a minha testemunha. Nós receberemos a presença do Senhor, o poder do Senhor, para testemunhar das coisas do seu reino, das coisas que ele deixou na terra para realizarmos. Quem está vazio de Deus está cheio do poder. De que poder? Das forças que influenciam nessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então,
Quem está cheio do poder da terra, está cheio daquele que alimenta a terra, está cheio do maligno. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. O reino não pode trabalhar de uma forma dividida. O reino dividido não subsiste. Quem está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, está cheio da força de Deus, está cheio para ser testemunho das coisas de Deus. Quem está cheio desta terra, está cheio da força que alimenta essa terra, está cheio da força que alimenta essa terra. E quem alimenta essa terra é o diabo, o Satanás. E quem está cheio dele, pratica obras para ser testemunha da força que vem dele. Tem muita gente com saudade de carnaval. Hoje, Deus vai nos encher do seu poder. Significa que Ele vai nos esvaziar de todo o poder que a terra nos dá. Sabe, meu pensamento é que muita gente aprendeu a ser tão forte na terra, que não quer abandonar esse poder da terra. Quando nós nos encontramos com Cristo, dentro de nós se estabelece um conflito de poderes. Dentro de nós, se você recebeu a Jesus Cristo, dentro de ti tem um conflito de poderes. Jesus não veio para você e você estava esvaziado de poderes, não. Você o recebeu. Ele é uma autoridade, Ele é o Deus do Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. E Ele tem que destronar um rei que habita em você e arrancar um império que até hoje, até agora, militou na tua vida, na minha vida. Quando eu me encontrei com Jesus, quando eu recebi-o na minha vida, foi um conflito interno de poderes. E eu tenho que abrir mão de um poder para que o outro se aperfeiçoe. Não tem como eu permanecer com o poder do mundo e poder dos céus. Não tem como eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem. É conflito interno, é conflito dentro de nós, é conflito de poder. Para receber o poder dos céus, é preciso se esvaziar do poder da terra. Quando nós nos encontramos com Jesus, dentro de nós estabelece um conflito de poder. Quando nós nos encontramos com pessoas, irmãos, por favor, ouça isso. Eu termino aqui. Quando nós nos encontramos com Jesus, estabelece um conflito de poder dentro de nós. Quando nós nos encontramos com pessoas, se estabelece um conflito de poder entre nós. As pessoas, elas estão sendo também regidas por um poder. Se você é regido por um poder antagônico ao poder que habita nela, quando você chega perto dela, há um conflito de poderes. O poder que habita em ti nunca vai se associar com o poder das trevas. Se nele habita o poder das trevas, vai ter conflito entre você, e não em você e ele, mas entre o poder que habita em ti e o poder que habita nele. Jesus não faz parcerias com o reino das trevas. Quando entendemos isso, nós definimos que alianças nós vamos ter, com quem nós vamos caminhar, com quem nós vamos construir a nossa história. Porque Deus, o reino espiritual, não faz aliança com pessoas, faz aliança com poderes. A aliança que fazemos não são com pessoas, mas são com propósitos que habitam dentro deles, regido por um poder que vem do céu ou da terra. Escute. Hoje defina as alianças que você vai ter. Se você está cheio de Deus, Deus vai te aproximar de pessoas que estão cheias de Deus. E como vamos
fazer o nosso ID, como nós vamos conquistar as pessoas. Exatamente, é uma conquista. É uma conquista, e vocês vão me ser testemunha, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e eis que o meu poder vai estar com vocês todos os dias. Para quê? Para fazer discípulos de todas as nações, para vencer principados e potestades, para pôr por terra tudo aquilo que não é a obra de Deus. E ninguém tem poder em si mesmo e por si mesmo. Por isso ele diz: e recebereis poder. O poder que nós temos é um poder recebido, e hoje você vai receber. Ninguém tem poder de si mesmo ou por si mesmo. Esse dia, ele é muito importante. Ele fala de origem, meio, tempo, causa e modo. Origem, tempo, causa e modo. Ninguém tem poder de si mesmo, nem em si mesmo. No latim é in si per si. Ninguém é poderoso em si mesmo e nem de si mesmo. O único que tem a força em si mesmo e por si mesmo é Deus. O poder que Ele vai nos dar é o poder que emana dEle, e é dEle. Até que nós façamos bom uso dEle, nós temos toda a autoridade e todo o poder. Nós o representaremos na terra. Não haverá limite para nós nos mover sobre a face da terra. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos habitará em mim e em você. Mas é dEle, é dEle. Escute, o poder é dEle, e Ele dá de uma forma irrestrita. Todas as vezes que passamos por um tempo desse, nós entramos num tempo novo, a partir de 2 sinais espirituais. Um é a ceia do Senhor. Na noite que foi traído, Ele pegou o pão e, havendo dado graças, Ele disse: esse é o meu corpo, eu fiz isso por vocês. Eu quero ser o vosso Deus, e vocês vão ser o meu povo. Aliança da ceia. Ninguém tem poder da parte de Deus sem ter aliança com Ele. Deus não empresta o seu poder, Deus não confere a sua autoridade, Deus não reveste, Ele não habilita, Ele não respalda quem não tem aliança com Ele. Esse tempo novo, não adentre sem fazer uma aliança. Jesus morreu, ressuscitou, e a igreja viveria um tempo de conquista sobre a terra. Mas na noite que foi traído, que esse projeto estava sendo estabelecido, Ele diz: olha, tem que fazer um pacto. Hoje, quarta-feira de glória, quarta-feira de autoridade e quarta-feira de poder. E recebereis poder. Ninguém recebe poder sem compromisso. Eu quero poder, eu quero autoridade, mas eu não quero ser membro da igreja, eu não quero fazer parte do grupo de oração, eu não quero abrir a minha casa no mover de milagre. Não existe isso. Só existe poder outorgado àqueles que têm compromisso. Vocês vão ser as minhas testemunhas para fazer discípulos de todas as nações. É para isso. Vocês recebem poder para cumprir um propósito. Poder para cumprir um propósito, e somente com pacto. Esse é meu corpo, que é partido por vocês. Faça um pacto com a sua esposa. Faça um pacto de compromisso, de renovação de aliança.
É necessário renovar as nossas alianças com Deus, mas é necessário renovar as nossas alianças com o cônjuge, com os filhos, com a igreja, com seus pais, com quem você tem que renovar a aliança. Só não renove a aliança com quem Deus está tirando da tua vida, mas quem Deus está estabelecendo para esse novo tempo. Refaça a sua aliança, mas cancele a sua aliança com quem Deus não quer que você tenha aliança. Muitos vão ser tirados e outros vão ser reestabelecidos na sua vida e conquistados neste tempo. Haverá dezenas, milhares de novos amigos, de novas pessoas, e que não vai ser por sentimento, vai ser por causa do princípio e do propósito. Deus vai nos aproximar de homens que têm o mesmo princípio e o mesmo propósito. Seu reino nunca é dividido. Participe do pão. Um tempo novo, um poder novo, um revestimento novo, só com aliança. Jesus estabeleceu uma aliança de sangue. Eu serei o vosso Deus, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou estar com vocês todos os dias. Não tema nesse novo tempo. Nesse tempo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. Era preciso derramar um sangue de um cabrito, de um cordeiro perfeito. E o cordeiro perfeito foi derramado para anular toda a sentença que pesava contra nós. Tudo aquilo que nos impedia de conquistar, que nos traumatizava, que nos feria, que nos amarrava. Tudo que te amarrava foi desamarrado. Todo o poder que te impedia foi vencido na cruz do Calvário pelo sangue. E hoje faça um pacto. Diga: minha vida também é tua. Eu vou viver até o fim da minha existência para te servir, como o Senhor viveu até o fim para estabelecer essa aliança. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. O tempo de hoje inicia com uma ceia de fidelidade, e Ele vai caminhar nesse novo tempo em vitória, até que das mãos do eterno Deus nós recebamos a coroa da vida. O Senhor nos dá fogo, o Senhor nos dá poder e autoridade para vencer principados e potestades. Participe. Dois sinais que se estabelecem nesse novo tempo: pacto e semente. Semente. A semente dá ordem ao chão. Esse novo tempo, você ainda não plantou nenhuma semente. Não entre nesse novo tempo sem estabelecer nessa nova geografia, nesse novo tempo, como um marco, como uma memória. Na presença de Deus, eu estou cheio da tua presença, cheio de fogo e cheio de poder. E nesse novo tempo, eu planto nesse solo uma semente. Você tem uma semente, não retenha a semente, porque quem retém a semente, retém também a colheita. Traumatiza a colheita, impede a colheita. Sabe, tem muita gente sofrendo, e não é porque não tem uma semente, é porque reteve a semente. Olhe para mim aqui, eu sei o que eu estou dizendo, e eu quero lhe estimular. Pegue a semente que o Senhor já deu. A Bíblia diz que Deus dá semente a quem quer semear. Deus já tem dado semente a muitos. E se você não tem, escute o que eu vou lhe dizer. Deus vai te dar uma semente ainda hoje. Não retenha a semente. A semente relata, registra
o valor que nós estamos dando para esse futuro. Eu nunca vivi nesse tempo novo, eu já vivi no tempo passado, e no tempo passado o Senhor me conduziu em vitória. No tempo passado o Senhor me guardou. Nesse tempo que eu estou encerrando hoje na minha vida, esse ciclo profético, o Senhor me deu vitória. Na minha vida ministerial, são 33 anos de vida ministerial, são 33 anos de casado, são 2 filhos abençoados, são noras abençoadas, são netos abençoados, é um ministério abençoado. Deus tem me dado saúde, longevidade, o Senhor tem me guardado em tudo, o Senhor me protegeu e me guardou dessa enfermidade maligna. Nos dias piores da minha vida, o Senhor me tomou para minha mão e disse: eu ainda não cumpri o meu propósito na tua vida, e pelas sementes, pelas memórias, porque eu ainda não cumpri, eu te levo para esse novo tempo. O problema não é o antigo tempo. Se você tem um passado de glória, por causa da semente de honra, está agora diante de você um futuro brilhante. Plante novamente uma semente de honra. Se você tem uma colheita de fracasso, se abra para Deus. Essa é a oportunidade de Deus na minha vida e na tua vida. Deus está nos dando uma oportunidade. O novo tempo se abre. Faça uma ceia com Ele, um pacto de sangue com o Eterno, e faça uma semeadura. Diga a Ele: Senhor, essa semente eu te dou, essa oferta eu te dou, por tudo aquilo que deseja a minha alma, pelos meus sonhos, pelos meus filhos, pelo meu ministério. Você que é pastor, presidente de ministério, se você está me ouvindo, se essa palavra é da parte de Deus, por favor, não aborreça essa palavra, acate essa palavra, pratique essa palavra, porque Deus está falando e Deus está agindo. Quem ouvir e perceber o que Deus está dizendo e o que Deus está fazendo, esse tempo é o tempo, o melhor tempo de toda a nossa história. Quero orar pela sua oferta. Estabeleça no seu coração. Mas se você prometer, não retenha. Não retenha. Feche seus olhos e declare para o Senhor a tua semente para esse tempo. Pegue o seu envelope. Traga um envelope, pastor Kelly. Chegue aqui, quero. Essa oferta eu te dou, meu Deus, por esse novo tempo. O valor que eu dou ao futuro é o valor que o futuro vai me dar. Eu valorizo esse novo tempo com um pacto de ceia e um pacto de semente, um pacto de oferta. Determine aí qual é a sua oferta. Se você está me ouvindo e não é desse ministério, vá junto ao seu pastor, vá ao seu tesoureiro, vá a quem de direito no seu ministério, na sua igreja, o sacerdote que lhe alimenta. Escute, muita gente quer a força dos céus, o poder dos céus, e Deus tem dado autoridade, tem poder, tem dado poder para conquistar. Mas a fonte que nos alimenta, ela deve ser a fonte que nós honramos. Não está correto Deus nos alimentar e os nossos recursos irem para esta terra. Os recursos que vêm dos céus, nós reaplicamos nos céus, e os céus se abrem novamente, trazendo mais recursos, e é glória sobre glória. É um tempo sobre tempo, é uma conquista sobre conquista. Hoje escravize esse tempo. Pai, entregamos, sem dor, sem peso, com alegria. No dia do plantio, Senhor,
é um dia de dificuldade. A tua palavra diz que aqueles que saem semeando, chorando, talvez hoje nós estejamos junto com muitas famílias, semeando e chorando, chorando a escassez, chorando o luto, chorando pela morte, chorando, Senhor, pelo tempo. Mas a tua palavra diz: quem sai chorando, mas semeando, vai voltar, trazendo as suas conquistas, os seus molhos. Eu declaro um tempo de prosperidade, de crescimento, de rompimento e de aceleração. Bem-vindo, bem-vindo ao melhor tempo da sua vida. Bem-vindo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do doce e amado Espírito Santo seja com a tua casa, agora e sempre. Amém.